Você está ouvindo Jornada do Vôlei. Vamos girar o placar do jogo. Agora na Poliesportiva, confira o placar do jogo. Superliga Feminina de Vôlei, sexta rodada. Estamos no quarto set, momentos decisivos. 21 São Paulo, 22 Praia Clube em sets, 2-1 Praia. Rádio Poliesportiva. Olha, final de jogo, quem diria que fosse assim, né? Mas é o nível da Superliga, é o nível das equipes brasileiras, né? Nós temos um vôlei muito equilibrado. Você não tem equipes tão melhores do que as outras. Esse jogo é uma amostra, né? A gente vê que o São Paulo, mesmo com a equipe jovem, é uma equipe que não vai vender o jogo de forma fácil. E o Praia Clube está tendo muita dificuldade para vencer esse pódio adversário. Sacou a Michele em cima da Mayra Cipriano, levantamento da Jaque Santos pelo meio com a Laís. Deu defesa, olha o contra-ataque. Laís levantou de manchete, vem o ataque da Fernanda Garay, bloqueio do São Paulo! 22-22! Um ataque meio despretensioso do Praia, o bloqueio do São Paulo armado. 22-22. A Laís, meio de rede, 1,85m, jogador do São Paulo Futebol Clube, vai sacar. Vem a Laís, sacou em cima da Laís. Ih, rapaz, invasão da Miami. Invasão da Miami. Se precipitou. Invasão possível. Ponto de graça, 23-22 pro Praia. Agora vai entrar a Claudinha no lugar da Ananda, levantadora, mudança no Praia Clube. Vai a Valeuska no saque, 23-22. Esse erro da Miami pode ser fatal no jogo. Valeuska do chão, ela saque em cima da Thais Santos, voltou de cheque pra Fernanda Garay. Fernanda Garay não desperdiça, Ivan. O erro da recepção do São Paulo, mortal, de frente para experiente Fernanda Garay. Enfiou o braço na bola, mais um ponto do Dentil Praia Clube. 24-22. Set point, match point. Tá por esse, hein, Vini? Tá por esse o Praia Clube. Tem a bola do jogo. Valeuska na M, levantamento da Juma na saída de rede. Lorena, a bola batendo, bloqueio! Bloqueio do Praia para encerrar o jogo, Ivan! Ponto do bloqueio, 25-22. Vence o Dentil Praia Clube, 25-20. 22-25, 25-11, 25-22. 4-7, 29 minutos. E 54 segundos de bola em jogo. Mais uma vitória desse jogo da sexta rodada do primeiro turno. O Dentil Praia Clube agora pega o Itambé Minas no dia 14, terça-feira, lá no ginásio do Dentil Praia Clube. Valeu, Ivan! Vai lá embaixo agora. Tô indo pra quadra. Vai lá, daqui a pouquinho você me chama pra colher as entrevistas. Melhor jogadora ganhou o troféu Viva Vôlei foi Pridaroit? Fernanda Garay. Fernanda Garay? Mas a Pridaroit fez um baita jogo. Mas estava entre as duas, né? Pridaroit e Fernanda Garay. Mas foi um jogo muito equilibrado, Vini. Apesar da vitória 3-1, um terceiro set extremamente atípico, né? Vale destacar que a equipe do São Paulo sentiu muito o golpe. Eu acho que a falta de ritmo, né? Esses 30, 40 minutos que nós ficamos sem voleibol acabou influenciando na queda de ritmo de jogo da equipe de São Paulo. E o Praia, que não tem nada a ver com isso, com várias jogadoras de seleção brasileira, uma equipe que investiu, uma equipe que briga na parte de cima ali, junto com o Sesc e o próprio Minas, pelo título. Então é um resultado, entre aspas, né? Mesmo a gente querendo, né? A gente entende que a equipe do Praia, pelo investimento, era a favorita e com certeza confirmou esse favoritismo dentro de quadro, mesmo fazendo uma grande partida. E o São Paulo
deve sair também de quadra de cabeça erguida, porque vendeu de forma difícil, foi de forma guerreira, jogou bem, fez um 4-7 aí de igual para igual, mas nos detalhes a gente sabe que a experiência e o protagonismo de algumas jogadoras acabam fazendo a diferença, e mais uma vez isso foi determinante para a vitória do Praia. Ok, Vini? Vamos conversar com a Lorene, Vai lá, jogadora do São Paulo Futebol Clube. Depois de Dentil Praia Clube 3, São Paulo Futebol Clube Barueri 1. Jogo da Superliga. Lorene, queria que você fizesse um raio-x da partida. O que atrapalhou a equipe do São Paulo essa noite? A paralisação? O que foi que aconteceu? O São Paulo saiu derrotado essa noite. Jogo da Superliga jogando em casa. Boa noite. Boa noite. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A equipe do Praia Clube é um dos favoritos. Acho que a equipe está de parabéns. Tirando o terceiro set que a gente deixou cair um pouco a guarda. Fizemos um bom jogo. Acho que para o primeiro jogo da temporada do recesso foi um bom jogo. Acho que a equipe está de parabéns, a equipe do Praia também é uma grande equipe e foi um bom jogo. Paralisação esfriou a equipe? Acho que não, acho que a gente tem que manter a concentração o tempo todo. Infelizmente tem acontecido isso daqui, mas foi mais falta de concentração nossa do que a culpa da chuva. Tá aí a palavra da Lorene, jogadora do São Paulo Futebol Clube, falando à Rádio Poliesportiva. Valeu, Ivan, entrevistando a Lorene na saída de quadra. E a Lorene disse que não influenciou essa parada que teve, né? Eu acho que ela... É claro, aquela desculpa que a gente não quer dar, porque acaba soando como uma vergonha, mas na verdade, quando você tem uma situação dessa, em que duas equipes ficam um tempo sem jogar, automaticamente, é claro que isso vai influenciar positivo ou negativo para alguma dessas equipes. Azar da equipe do São Paulo, que realmente tinha feito um segundo set muito equilibrado, né? Fez um segundo set de altíssimo nível, com muito volume de jogo, né? Realmente foi muito bem, conseguiu uma vitória impactante e tinha, né, um espírito, uma concentração para tentar manter esse terceiro set de altíssimo nível. A chuva deu uma queda, assim, realmente a equipe teve uma queda, mesmo que não foi de forma proposital, mas de forma indireta acabou caindo na performance da equipe como um todo. Concordas, Vini? Sim. E ela disse também que pro primeiro jogo da temporada foi um bom jogo pro São Paulo Barueri, né? Voltando Sim. do recesso, o ritmo de jogo ainda não é o perfeito, né? E o São Paulo, na visão da Lorene, fez um bom jogo, tirando o terceiro set, que praticamente não entrou em quadra. Né? O São Paulo, o que a torcida tem que entender é o seguinte: o que se espera a equipe entrega. É uma equipe raçuda, é uma equipe muito organizada, que talvez com tantos jogadoras jovens, consegue manter um ritmo e um volume de jogo lá em cima, né? A gente sabe que numa competição tão nivelada e com tantos jogadoras de altíssimo nível, manter o nível lá em cima, a concentração lá em cima, diante de jogos desse tamanho, é muito complicado. E o São Paulo tem feito isso, conseguiu contra a equipe do Osasco fazer uma partida de altíssimo nível. O Ivan tá aí falando, e o São Paulo realmente consegue entregar aquilo que se espera de fazer uma equipe guerreira, uma equipe que consegue defender bem, né? Tem volume de jogo, tem um side-out, né? Uma equipe que passa bem. Tem a Lorene como o grande pilar, né? A jogadora de decisão, mas é uma equipe que realmente merece o parabéns. Vou falar com a Claudinha, jogadora do Dentil Praia Clube, sobre essa vitória 3-1 jogando aqui em Barueri, diante do São Paulo Barueri. Claudinha, boa noite. Queria que você fizesse um resumo do jogo. Se a paralisação acabou esfriando a equipe, queria que você fizesse um raio-x da partida. Boa noite. Boa noite. Bom, taticamente nós entramos bem concentradas para fazer aquilo que nós estudamos, que nós treinamos durante a semana toda. A gente sabe que a equipe do Barueri são meninas jovens que estão buscando espaço e estão apresentando jogos muito bons ali. Então a gente tinha muita essa consciência então de colocar a nossa agressividade, colocar o nosso ritmo de jogo, para elas não gostarem tanto do jogo assim e ficar um pouco mais
facilitar um pouco a nossa vida. Mas é claro que tem jogadoras muito importantes do lado de lá. E falando um pouco também da parada, eu acho que nós conseguimos voltar depois da parada ali bem concentradas e até fizemos um belo set, foi o melhor set que nós fizemos. E é isso, é pensar a cada jogo, a cada treino e pensando em evolução independente do adversário que estiver lá, pensando muito mais no nosso. Essa questão de juventude, de experiência, acabou fazendo a diferença para a equipe do Praia no decorrer da partida e determinando o resultado do jogo? É difícil falar isso, é claro que uma experiência ali, principalmente num final de set, onde está um placar bem apertado, faz uma diferença, né? Mas a gente vê que do lado de lá, por mais jovens que são, tem muitas meninas que também já rodaram bastante, que são jogadoras de seleção, mas é isso, eu acredito muito que elas ainda vão evoluir muito, mas sim, esse ponto pega um pouco, sim, principalmente ali no final de set, onde a gente tem uma jogadora mais experiente, de saber mais o que faz ali. Então é esse, e também não só uma jogadora, né? Eu falo até do final ali do jogo, mas o nosso time é assim, a gente vê que a cada jogo a gente tem uma formação, a equipe toda, a gente brinca até que nós temos 15 jogadoras titulares e esse está sendo o diferencial da nossa equipe e que a gente vem buscando a cada jogo evoluir cada vez mais, independente de quem estiver na quadra. Ok, boa sorte. Obrigada. Tá aí a palavra da Claudinha, jogadora do Dentil Praia Clube, falando da Rádio Poliesportiva. Valeu, Ivan, conversando com a Claudinha. E a Claudinha também bem sincera, dizendo que é importante ter jogadores. Conversar com o técnico Paulo Coco, do Dentil Praia Clube, para conversar com os amigos da Poliesportiva. Paulo, queria que você fizesse um raio-x da partida, um resumo do jogo e quais foram os fundamentos e os pontos fortes da tua equipe essa noite aqui em Barueri. Eu acho que depois de uma pausa, né, a equipe foi um pouco irregular, a gente tivemos um bom sistema defensivo em alguns momentos, né, começamos mal o jogo no quesito sistema defensivo, principalmente bloqueio, né, e a partir do terceiro set o bloqueio começou a ajudar um pouco mais. Né, a gente começou a dar as prioridades corretas, que a gente estava jogando, eles jogando com poucos centrais, jogando com muita extremidade, e a gente jogando um pouco fechado, que dificultou. Mas o saque foi importante, porque a gente foi bastante regular. O set que a gente perdeu aí, que foi o erro de ter forçado mais da conta sem necessidade, porque eles estavam jogando com extremidades, mesmo com passe na mão. Então não adiantava correr o risco dos 11 pontos de erro de saque, 5 foram no segundo, que fez a diferença. Como também uma quantidade de erros muito grande no primeiro e no segundo set, que foram 9 pontos, né? Mas essa irregularidade complica. Mas um jogo difícil, depois da pausa, uma equipe bastante promissora, aí, apesar de jovem, bastante qualificada, que exigiu da gente. O retorno da Fernanda, depois de vários dias parado, desde o Mundial que ela não jogava, sem a Martínez, que o time estava mais acostumado. Então, uma vitória importante, mas ainda pelos 3 pontos. A paralisação afeta alguma coisa em relação, depois da paralisação do segundo para o terceiro set, isso acaba afetando em termos de planejamento durante a partida? O que tem de diferente quando ocorre esse tipo de evento inesperado? Não, pra gente naquele momento ali até ajudou, porque a gente veio de uma irregularidade no segundo set, onde a gente não estava com muita lucidez para jogar, e a pausa fez a gente pensar um pouco, baixar um pouquinho a adrenalina, ir nas prioridades mais corretas, como eu falei, em termos de bloqueio principalmente. Foi o set que a gente melhor jogou, a gente não deu nenhum erro de ponto para eles no terceiro set. Então fez o time entrar um pouco no ritmo melhor. O quarto caiu de novo com relação ao sistema defensivo, mas eu acho que foi uma partida regular que valeu muito pela vitória e pelos 3 pontos. Ok, muito obrigado, boa sorte aí na sequência. Obrigado. Tá aí a palavra do Paulo Coco, técnico do Dentil Praia Clube, falando após a vitória do Dentil Praia Clube, 3-1 sobre o São Paulo Barueri, aqui no ginásio José Corrêa em Barueri. Vinícius. Valeu, Ivan, conversando com o Paulo Coco e bem o que o Arthur dizia, né, também, né? As duas equipes, mas principalmente o Praia Clube, estão forçando muito pelas pontas. Não estão esquecendo as centrais, foi isso que o Paulo Coco também detectou. A equipe ficou engessada, né? Eu percebi que o Praia deixou muito a Carol e a Valesca sem jogar, e 2 jogadores de muito poderio, né, ofensivo. Jogadores que atacam muito bem, a Valesca que tem
Talvez não tenha o ataque como o seu maior fundamento, mas tem um bloqueio muito, muito sólido. Mas faltou explorar mais as bolas de velocidade no meio. E toda hora a bola, não é todo jogo que isso vai dar certo, né? Um jogo mais arrumado, mais organizado, a Garay vai ser mais bem marcada. E do lado do São Paulo, a Lorene sempre é a válvula de escape, né? Sempre é a jogadora que é observada e que as principais a distribuição de bola passa por ela, né? Então é uma questão de análise não só técnica, mas tática, porque o jogo ficou muito engessado pelas pontas e faltou talvez mais velocidade, mais dinamismo pelo meio. Uma coisa que eu percebi, que eu achei que faltou um pouco mais de sintonia no contexto mais técnico da partida de uma forma geral, Vini. Rapaz, e o Dentil Praia Clube vence mais uma fora de casa, são 4 jogos fora de casa e 4 vitórias, enquanto que o São Paulo Barueri perde mais uma. São 6 jogos agora em casa feitos pelo São Paulo Barueri, 4 derrotas e só 2 vitórias aqui dentro. Vamos do conversar José com o Correia. técnico José Vai Roberto lá, Guimarães. Vinícius, vai lá. Zé, queria que você fizesse um resumo do que foi a partida, de forma a paralisação e depois o terceiro set acabou atrapalhando um pouco. Queria que você fizesse um raio-x do jogo. Boa noite. Estou feliz pelo jogo. Nós temos ganho um set aqui do Praia. Eu acho que foi importante. Uma equipe como o Praia, uma das melhores do país. E menos o terceiro set, né, que a gente jogou muito mal. Quer dizer, praticamente não jogamos. O Praia imprimiu um ritmo e disparou na frente. Os outros 3 jogamos. E cometemos alguns erros, principalmente no final do 4-7, o erro do contra-ataque, depois erros um pouco com falta de experiência, né? Erros mais bobos e tudo mais. Mas isso aí tem que botar na conta, porque é exatamente o que eu digo, a gente tem que ter um pouco de tolerância, um pouco de paciência, porque elas vão passar por esse processo de aprendizado, vão cometer erros assim que vão chamar atenção, vão acertar coisas imprevisíveis. Mas esse é o nosso time. Eu acho que é legal porque elas estão buscando melhorar, estão buscando acertar. E nós temos que pensar agora no próximo jogo, que é contra o Pinheiros, que é um time do nosso nível, bem como o Curitiba. Então o nosso objetivo é nós ficarmos entre os 8, para conseguirmos estar nos playoffs. O Praia, a gente sabe que é 2 degraus, 3 degraus acima do nosso time. E esse tipo de evento, ou seja, uma equipe muito jovem como a tua, jogar com uma equipe tão experiente quanto a do Praia, é um aprendizado e é também uma bagagem para a tua equipe no futuro. Exatamente. Eu acho que essa aprendizagem, o fato de estar jogando contra grandes jogadoras, o fato de, tudo bem, estar perdendo, mas estar se esforçando, estar vendo, estar tentando entender como é que elas fazem, o porquê que elas jogam dessa maneira, por que elas não cometem tantos erros, né? Eu treinei a maioria desse time, eu acho que 2 jogadoras só não treinaram comigo. E são jogadoras que têm um potencial muito grande. Eu conheço as características de cada uma delas e ao longo dos anos elas foram melhorando com outros treinadores, crescendo em outras equipes. Enfim, hoje elas têm um portfólio muito grande, um cabidal técnico muito forte. Então, nesse patamar que nosso time tem que chegar. Eu acho que daqui 3, 4, 5 anos, esse time e essas jogadoras vão estar nesse nível, se Deus quiser. E boa sorte na sequência. Obrigado, para vocês também. Tá aí a palavra do técnico do São Paulo Barueri, José Roberto Guimarães, falando depois da derrota aqui no ginásio José Correia, Barueri. São Paulo foi derrotado pelo Dentil Praia Clube por 3-1. Termina agora Jornada do Vôlei.